Olá, pessoal. Eu me chamo Tamires, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas pelo IFMA Campus Açailândia e hoje iniciaremos o nosso primeiro vídeo do canal Zootech TV do quadro BioWiki e nesse conjunto de aulas abordaremos sobre zoologia geral. E na nossa primeira aula vamos falar sobre Bauplan. E o que é um Bauplan? Bom, no sentido literal da palavra, que vem do alemão, significa plano de construção. E, voltando para a zoologia, o Bauplan são partes do plano construtivo de um organismo, ou seja, o tamanho, a simetria, o sistema nervoso, o sistema de locomoção, níveis de organização do corpo, mecanismos alimentares, entre diversas outras coisas. E aqui nessa imagem a gente tem um bovino e ele está segmentado e onde está separado em partes e essas partes compõem o todo. E o que a gente vai fazer? A gente vai estudar essas partes para entender o todo. E agora falando sobre o sistema respiratório e circulatório versus o tamanho. Bem, os organismos de alguns milímetros, eles precisam de um sistema respiratório especializado por causa do seu tamanho, que é de pouco volume, né? E, consequentemente, sua forma de respiração é simples. Ocorre na respiração, né? A entrada de O2, que é levado diretamente na circulação, levando para as células para que ocorra a respiração. E como a gente pode ver nessa imagem, os organismos maiores, eles têm, por causa da sua disponibilidade de espaço, a sua forma de respiração ocorre de outra forma do que de uma minhoca para um mamífero. Eles têm uma forma de respiração mais complexa. E as evaginações, elas são úteis para organismos que respiram utilizando oxigênio, a estrutura do oxigênio da água. E as invaginações, como pulmões e traqueias, são mais adequadas para organismos terrestres que respiram utilizando o oxigênio da atmosfera. E aí nós temos um exemplo, nós temos dois exemplos aqui de evaginação, como a respiração do peixe, e nessa outra imagem aqui, nós temos um exemplo de invaginação. Tipos de sistemas respiratórios. Falando sobre o tipo branquial. Bom, tem fluxo contra corrente, que vamos abordar mais à frente, e tem a bomba oral, que é a inspiração, mais a bomba opercular. No tipo traqueia, são reduzidos ou ausentes nas formas de pequeno tamanho e têm contato com células teciduais. Nos quelicerados, as traqueias levam oxigênio até a hemocele e são do tipo tubulares e tem do tipo fibrosas também, que derivam dos pulmões e foliáceos. E aqui nessa imagem a gente tem ilustrado o sistema traqueal dos insetos e o sistema pulmonar humano. Agora falando sobre o diferencial de pressão versus respiração. Então, a entrada de oxigênio, ela ocorre devido ao diferencial de pressão do ambiente interno e externo. E para que isso aconteça, o ambiente externo ele tem que ter um maior potencial do que um ambiente interno. Ou seja, a inspiração. E agora falando sobre a saída do CO2, acontece o processo inverso.
o ambiente interno ele tem que ter um maior potencial de pressão do que o ambiente externo para ocorrer a expiração. Sistema circulatório. Bom, a principal função do sistema circulatório é transportar nutrientes e minerais, gases metabólicos através da circulação sanguínea no corpo. E como que é feita essa circulação? Bom, é feita através do bombeamento do sangue para o coração e para todo o corpo, por meio de vasos sanguíneos, como artérias, veias, vênulas, né? Esses são alguns exemplos de vias pelo qual acontece a circulação sanguínea. E o sistema circulatório, ele também é responsável pelo transporte de glicose, pelo transporte de oxigênio e também de hormônios para os tecidos. O sangue, ele vai transportar os produtos metabólicos, como o CO2, né, para os órgãos excretores. E outra função muito importante que vale ressaltar aqui é a coleta e transportação de resíduos produzidos pelo metabolismo celular e também pelo dióxido de carbono. E aí, nessa primeira imagem, a gente tem um sistema circulatório comparado, que ele está comparando o sistema circulatório de um peixe, anfíbio, réptil e também de um mamífero. E todos os vertebrados terrestres e voadores, né, eles possuem um sistema circulatório fechado. E o que é esse sistema circulatório fechado? O pigmento sanguíneo, ele flui somente dentro do sistema circulatório. E já no circulatório aberto, o sangue, ou então a hemolinfa, ela sai do interior dos vasos e entra em contato direto com as células, né? E o sistema circulatório fechado, ele também é classificado como duplo, porque o sistema circulatório, ele está ligado aos pulmões. E nas aves e também nos mamíferos, esses sistemas, eles são completamente separados, né? Onde cada sistema circulatório, tanto o respiratório como o sanguíneo, eles possuem um átrio e um ventrículo. E já no caso dos anfíbios e répteis, o sistema circulatório, ele é incompletamente separado, levando em consideração, né, que a circulação sanguínea e também a respiratória, elas se misturam na região do ventrículo. É bastante importante frisar isso. E aí, nessa imagem que eu trouxe para vocês, aí a gente tem o exemplo de um sistema de transporte aberto e fechado. E outra coisa que eu lembrei aqui que vale ressaltar é que as formas larvais e também as neotécnicas de anfíbios, elas possuem um sistema circulatório simples. Fluxo corrente e contracorrente. Os sistemas circulatórios e os respiratórios também, né, eles agem em conjunto no fornecimento e também na movimentação de O2, né, e remove o gás carbônico do organismo. Dessa forma, eles auxiliam as células a respirarem no metabolismo. E a troca concorrente é quando há diferença entre as concentrações das difusões, ou seja, quando entra a concentração das difusões e ela está alta e sai na mesma direção com 2 canos de água, mas com pressões diferentes. E a contracorrente é quando ocorre o cruzamento de alguma propriedade, geralmente é alguma substância química, né? Ou então a troca de calor, como se fossem, como eu falei, como está no slide, como se fossem 2 canos de água, que elas estão em direção oposta, só que com o mesmo fluxo. E essas duas trocas, elas auxiliam na entrada e na saída dos gases, fazendo com que haja essa harmonia no organismo. E aí vocês têm a imagem aí do fluxo corrente e contracorrente. E a simetria.
Simetria é o número de planos, né, que pode dividir externamente o corpo em partes iguais. Os organismos podem ser simétricos, possuir simetria, e assimétricos, não possuir simetria. E aí, a gente trouxe a imagem para vocês aí. Na imagem A temos a simetria bilateral, e na imagem B temos simetria radial e simetria birradial dessa anêmona do mar. Na imagem C temos uma simetria esférica e na D, metameria. A simetria birradial, ela é variante da simetria radial, né? Porque elas apresentam simetria bilateral e também estruturas internas com simetria radial. Só um dos dois pinos que passa ao longo do eixo longitudinal produzem metade semelhante, né? E um exemplo de organismo que apresenta essa característica, né, são os quitenoforos do Quitenofora, que são organismos semelhantes aos quinidários, as águas-vivas, só que possuem apenas um par de tentáculos. Aqui trouxe para vocês essa imagem aí. E a metameria, como vocês podem ver aqui, a metameria é a repetição de partes do corpo como órgãos e sistemas. Como vocês podem ver aqui, nessa minhoca que tem os metâmeros, onde no corpo dela é repetida as partes. E aqui na imagem A a gente tem uma variedade de esponjas que são assimétricas. Na imagem B temos uma esponja que tem um formato semelhante ao de um barril. Temos essa anêmona do mar na imagem C, que tem simetria birradial por causa do alinhamento da boca e também da organização interna. Na imagem D temos a hidromedusa, que tem simetria quadrirradial. Na imagem E, uma estrela do mar, com simetria pentarradial. E na última imagem, uma bolacha da praia, que tem simetria pentarradial. Bem, galera, para o vídeo não ficar longo, a gente vai dividir essa aula em 3 partes. Essa foi a primeira parte, depois vamos abordar para vocês sobre esses outros assuntos. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Acompanhem nossos conteúdos em nossas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades, hein?